Olá, graça e paz. Mais um dia. Que bênção estarmos juntos. Que o Senhor possa estar falando conosco diretamente do trono para nossos corações. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus Cristo, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Permita que o Espírito Santo nos ajude a interpretar a Tua palavra da maneira correta. Conforte nossos corações com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao 19. Jesus e João Batista. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer briga agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: Enviou meu mensageiro adiante de mim, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem: é comilão e beberrão. Amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Levítico, capítulo 11. Animais cerimonialmente puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, estes são o que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios, contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para você. Isso
se aplica tanto a criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como a todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tem barbatanas e escamas é detestável para vocês. Estes são os animais voadores que vocês consideram detestáveis e não comerão o abutre folveiro, o abutre barbudo e o abutre fusco, o milhafre de todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, as corujas das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos aliados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas escrituras, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverão levar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com cascos divididos de forma desigual ou que não rumina é impuro para quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá levar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Estes animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato, todas as espécies de largatos grandes, a largatixa, o largato pintado, o largato comum, o largato da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que tiver dentro da vasilha ficará contaminado, e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras, mas se já tiverem sido regadas, quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer
e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos os animais que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Não se contamine com eles. Não se torne cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu sou o Senhor seu Deus. Consagre-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contamine com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem na terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem. Levítico capítulo 12. A purificação depois do parto. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. Do 8º dia, circuncide o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento, do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário, enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação, depois de esperar 66 dias. Estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para ofertar pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas e 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Os sacerdotes, os sacrifícios para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Provérbios capítulo 24. Não inveja dos maus. Não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles, pois tramam violência no coração, e suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. Os planos do insensato são pecado. O zombador é detestável para todos. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Liberte o que foram injustamente.
condenados a morrer. Salve-se enquanto vão tropeçando para a morte. Não se discute dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. Na mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você a encontrar, terá um futuro brilhante, e suas esperanças não serão frustradas. Não seja como o perverso que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará e se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará sua ira. Não se perturbe por causa dos maus. Não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro. A luz dos perversos se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o Rei, e não se associe com os rebeldes, pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que castigos virá do Senhor e do Rei. Mais ditados dos lábios, versículo 23. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz disse ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado. Eles receberão grandes bênçãos. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Não testemunhe contra o próximo sem motivo. Não minta a respeito dele. E não diga agora, vou me vingar do que ele fez. Vou acertar as contas com ele. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tinha juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas. E seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que viu, aprendi essa lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mas nenhum descanso para os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez atacará como um ladrão armado. Obrigado por estarmos juntos até este momento. Senhor meu Deus, que o Senhor nos permite de gozarmos desse momento ímpar em nossas vidas com a leitura de sua palavra. Esteja com cada um neste momento e que continue falando conosco, Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.